Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Dia seguinte, após esse vexame aí contra o Fluminense, né, pela final do Carioca, o Flamengo foi goleado pelo Fluminense e a situação do Vitor Pereira chegou ao fim, né. Vitor Pereira, não oficial ainda, mas já caiu, né, de acordo com várias fontes, principalmente o Vene Casagrande, né, disse que o Vitor Pereira caiu. Então é só questão de tempo para ser anunciado. Então, finalmente, Vitor Pereira caiu. E aquilo. Agora, qual treinador o Flamengo vai trazer para o restante da temporada? Será que vai ser interino? Será que vai ter um técnico brasileiro ou estrangeiro? Então, vambora para mais um vídeo. Vai deixando seu like e o seu comentário aqui embaixo. A sua revolta em relação ao Vitor Pereira. Acho que já chegou na hora dele meter o pé. Só estragou o Flamengo. O Flamengo perdeu 5 praticamente. Então, vambora para mais um vídeo aí, vai deixando seu like, a sua revolta aqui nos comentários também, para o Vitor Pereira e o futebol do Flamengo também. Bora para mais um vídeo aí. Tamo junto, créditos a ESPN no Brasil, link na... Vambora pro vídeo. Tantos títulos em tão pouco tempo, com tendo time tão tanto bom. jogador bom. É difícil você achar essa combinação. Alguém que tenha um time tão bom e pior, e um detalhe que para ele é importante, mostrando tão pouco. Não é só o resultado. Ele está aí, bom, você sabe, né? Porque o Dorival caiu por falta de grife. Né? Então era alguém que tinha que mostrar mais que o Dorival. Como é que faz para defender? Acho que é um trabalho indefensável, não? Depois dessa citação a Winston Churchill, é isso? Winston Churchill. Nome difícil, hein, professor? Ele era Churchill e esse trabalho é Churchill. O trabalho é Churchill? É, Winston Churchill. Eu vou chamar o Sir Pedro Henrique Torre para trazer consequências, um rescaldo, vamos dizer assim, dessa crise rubro-negra com mais uma derrota, uma goleada para o rival Fluminense, mais um título perdido e muitos xingamentos, críticas e cornetas para cima de Vitor Pereira, que estaria com os dias ou as horas contadas. Pedro Henrique Torre, bom dia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia a todos os amigos aí do 360. Tô muito longe de ser Sir, quem me dera, seria muito bom. Mas quer tá com as horas contadas sim é o Vitor Pereira. Vitor Pereira tá com as horas contadas no Flamengo, porque depois daquela acachapante, humilhante, como queiram adjetivar, derrota ontem para o Fluminense no Campeonato Carioca, na finalíssima do Campeonato Carioca, depois de abrir 2-0, praticamente no primeiro tempo já tinha ruído ali. No placar ainda tinha possibilidade ali de ir para os pênaltis, mas moralmente o Flamengo ruiu também, especialmente já nos primeiros 45 minutos. Então, tornou absolutamente delicada a situação do Vitor Pereira no Flamengo. Muito antes, Abel, naquelas 2 semanas de preparação, ninho aberto e tudo mais, a gente frequentando mais o dia a dia, observando, conversando com pessoas, que se falava bastante era uma expectativa muito grande de evolução do time e que seria muito decisiva, na verdade, a atuação da equipe na final do Campeonato Carioca para a permanência do treinador. O departamento de futebol bancou a permanência do Vitor Pereira depois de esses insucessos em Recopa, especialmente ali Mundial, também a Supercopa contra o Palmeiras. Já as cornetas do lado da sede social ali da Gávea já tocavam bastante altas ali depois desses insucessos, mas o departamento de futebol bancou e agora a situação ficou praticamente insustentável, né? Então, o Vitor Pereira nos últimos dias desagradou bastante por conta de algumas decisões que ele tomou, especialmente lá colocando um time reserva basicamente contra o Alcas no Equador. Isso desagradou demais internamente, acreditavam que não tinha necessidade de poupar tantos jogadores assim na quantidade, só o Santos e o Matheus França foram os atletas em relação ao primeiro Fla-Flu que se repetiram na escalação inicial. Então isso incomodou bastante internamente. Entendem que parece que os atletas já não demonstram tanta liga assim, acreditar tanto no tamanho, no trabalho, do treinador.
Então há um descrédito mesmo do Vitor Pereira nesse momento. A gente não pode dizer vai cair daqui a 15 minutos, vai cair daqui a meia hora, mas seria uma surpresa muito grande se ele permanecesse dessa vez no cargo como treinador do Flamengo. Isso tem um custo muito grande, o Flamengo coloca ali no papel, já sabia mais ou menos, porque o acordo firmado é até o fim desse ano, então ele teria que receber todo o contrato. Se permanece ou não, ele teria que receber todo o contrato, daí um valor em torno de 16 milhões de reais aproximadamente. Então o Flamengo colocando no papel e aí geralmente, quando o Flamengo busca substituir um treinador, ele já deixa meio encaminhado o outro antes de demitir o técnico atual. Então, o Flamengo geralmente tem esse procedimento. Eu não vou aqui ficar especulando tantos novos nomes assim para a gente trabalhar com mais certeza em qual vai ser o próximo treinador do Flamengo assim que o Flamengo buscar confirmar a saída do técnico Vitor Pereira, mas são nomes badalados ali. O que a gente pode sempre dizer é que o único que a gente pode dizer sempre é que a sombra do Jorge Jesus é sempre muito grande dentro do Flamengo, especialmente final de contrato com o Fenerbahçe, só que aí ainda tem mais praticamente 2 meses de contrato na Turquia. Então a situação do Vitor Pereira muito delicada mesmo, muito delicada. A expectativa é que o Flamengo anuncie muito em breve aí a sua saída. Vamos acompanhar o que disse o Marcos Braz ontem depois do jogo, e aí a gente volta aqui a conversar com o Pedro Henrique, com nossa equipe aqui no estúdio. Vamos lá. Não, hoje a gente não vai tomar nenhuma decisão, tá todo mundo de cabeça quente, não é o resultado que a gente queria. Perder da maneira que a gente perdeu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por nenhuma troca ou nenhuma situação em que você vá 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. Tô aqui, tô falando com vocês aqui. Amanhã, com calma, eu vou estar com as pessoas que eu tenho que estar. Muito provavelmente vou estar com o Vitor. Por enquanto permanece tudo normal. Por enquanto permanece tudo normal. Podem ir dormir sossegados, porque dessa vez não vai ser de madrugada. E quando ele fala isso, ele fala que não haveria demissão nem entre 10 e 11, mas aí era 9. O jogo tinha acabado, as matérias vão para o ar, dizendo foi a única resposta do Braz. Ele, de passagem, só falou isso. Vocês percebem que no fim ele sai, vai embora. Sim. E aí, fontes dizem que o Braz, dessa vez, está mais aberto à questão do Jorge Jesus do que na oportunidade anterior, né? Em que ele deu, no caso, o Landim. Tesourada. O Landim, que seria a figura mais resistente hoje, por causa da recusa do Jorge Jesus em voltar, a forma como saiu. Então, esse pacote gera uma resistência, mas hoje o Flamengo não precisa se enganar. Se o Flamengo continuar se iludindo, achando que ao trocar treinador vai resolver o problema, não vai. E essa história de que incomoda internamente na diretoria o Vitor Pereira não treinar o time com medo de vazamento, isso daí é um problema interno. Isso daí não é um problema de comissão técnica. Se está acontecendo vazamento, é um trabalho da diretoria e do departamento de futebol oferecer ao treinador todo o respaldo possível, primeiro, para tentar detectar quem é o X9, por onde está vazando a informação, e mudar processos e conseguir fazer com que o treinador tenha discrição mínima de executar um trabalho, de surpreender o técnico adversário com uma escalação treinando. Então, se isso está vindo de jogadores, de funcionários, eu ia falar, de onde está... Às vezes isso aí é incontrolável. Se um jogador quiser divulgar, quiser... enfim, contar para alguém, passar informação para alguém, ele passa. Mas por que no Palmeiras isso não acontece? Porque há um ambiente hiperprofissional em volta, não depende só do treinador. Se o Abel desagradar um ou outro, há uma unidade de trabalho. O jogador, até o cara que vai vazar algo ali, vai pensar 2 vezes. Pô, se alguém me descobre aqui, o negócio vai dar ruim, porque tem uma diretoria, tem um comando por trás. No Flamengo isso não existe, é sempre dependendo e esperando que o técnico faça tudo. Só complementando aí, que o
Ele está falando rapidamente, há uma cobrança interna muito forte em relação ao Marcos Braz já há algum tempo na gestão dele no departamento de futebol. Só que, enfim, todas as decisões tomadas dentro do Flamengo passam demais pelo Rodolfo Landim. Nada acontece no Flamengo sem o aval do Rodolfo Landim. E o Marcos Braz tem um bom relacionamento com Rodolfo Landim, faz parte de uma coalizão política dentro do Flamengo, e os bastidores políticos já começam a se movimentar para a eleição do próximo ano. Então é tudo um ambiente muito regado à política dentro do Flamengo, e isso afeta diretamente. Mas há sim muitos questionamentos, inclusive de pares do Rodolfo Landim, em relação à gestão do departamento de futebol, cobrando uma gestão mais profissional, exatamente porque acham que há muito amadorismo dentro do departamento de futebol do Flamengo, mas o Marcos Braz tem muita força e se sustenta, especialmente pela coalizão política atualmente no Flamengo. Legal, muito. Se alguém vier dizer, mas agora é fácil falar. Desculpa, a gente está falando isso desde dezembro aqui. Sim. Eu e quase todos nós aqui. Saída por soberba, desde dezembro, quando aconteceu a demissão, quando contrataram o Vitor Pereira, nós estamos falando aqui que era um absurdo o técnico que tinha feito um bom trabalho. Tinha erros? Tinha coisa a melhorar no Flamengo? Sempre tem, em todos os times. Tem coisas a melhorar. Poderiam ter tentado melhorar, na minha opinião, deveriam ter tentado melhorar o Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, com o mesmo técnico. É possível você melhorar um time campeão com a mesma comissão técnica. Os jogadores gostavam dele, se dava bem com os jogadores, o time jogava bem. Mas não jogou um futebol espetacular na final. Nem sempre se joga. A gente acabou de ver o Gabriel Menino dizendo ali que final não se joga, se ganha. Às vezes você pode ganhar uma final dando show. Nem sempre. Nós criticamos, vou repetir, aqui nós criticamos desde o início, desde antes do primeiro jogo do Vitor Pereira. Então, estou muito à vontade para dizer que vou continuar criticando essa troca absurda. Até porque, Abel, a gente não está falando simplesmente da troca de um técnico, esse é melhor que o outro, vamos mudar. Você está falando de um planejamento. E o Flamengo sabia que o início de temporada ele ia estar disputando 4 títulos. E qualquer troca, qualquer contratação, qualquer situação no futebol, quando você tira um e põe o outro, você tá um que está dando certo, você está trocando certo pelo duvidoso. Fosse o Guardiola que assumisse o Flamengo e não o Vitor Pereira, é o duvidoso. Você é alguém que vai chegar e vai apresentar um novo método de trabalho e num momento tão crucial para o Flamengo. Então, assim, mais do que a questão de falar o Dorival é melhor técnico que o Vitor Pereira, não entra esse aspecto. É a questão do planejamento. E a coisa deu totalmente errada a ponto de... Você vê nitidamente o time do Flamengo sem confiança dentro de campo. E para um time tão vencedor, que foi hegemônico nos últimos anos no futebol brasileiro ao lado do Palmeiras, é bizarro você pensar nesse Flamengo virando um time comum. Um time que foi atropelado numa decisão do estadual. E aí, para mim, o que ainda mais pega no final de tudo do que o Vitor Pereira, do trabalho do Vitor Pereira, não é nem a questão de não ter vencido nenhuma taça. É a questão da involução do trabalho. Assim, hoje o time do Flamengo, ele andou muitas casinhas para trás. Como perder essas taças? Como perder essas taças, né? Sobretudo essa última. Não é questão de, é um vexame perder pro Fluminense. Não, seria um desrespeito total com o Fluminense, do time do Diniz, você falar isso. Mas, assim, a forma como o Flamengo se comportou ontem é inadmissível. Então... Esse daí, dos males, o menor. Se o cara é profissional, se o cara tem uma dedicação exclusiva ao clube, faz uma brincadeira dessa no vestiário, ok. Mas até por não ser, ele se sente autorizado a fazer esse tipo de coisa porque sabe que lá no Flamengo ele é intocável. Ele pode fazer ele pode tomar qualquer ação, pode demitir técnico, pode, de certa forma, gerar um ônus para o clube com essas multas seguidas. Em português, claro, pode jogar fora dinheiro do clube. Sim, é o que faz hoje. Não é isso? É o que jogar fora dinheiro do clube. E o Marcos Braz... Milhões. Marcos Braz hoje gere o futebol de maneira amadora com o aval do Landim. Porque aí a gente olha para a política institucional do Flamengo, também é de um amadorismo que lembra os velhos cartolas, que lembra Eurico Miranda. E até mesmo ousa em alguns termos. O Landim, por exemplo, teve a oportunidade de acabar com algo que eu acho bizarro, que é ter a própria mulher ocupando um cargo no Flamengo. Isso é uma diretoria de responsabilidade social, a mulher do presidente. Isso daí, nem nos clubes mais amadores, acontece mais. Então, e ali, a mulher do Landim fez um post
infeliz, xenofóbico na época da eleição, foi questionada por grande parte da torcida e não aconteceu nada. Então, todo mundo que está em volta do presidente Landim é intocável. E isso... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Após o jogo aí, né? No dia seguinte, após o jogo. O Vitor Pereira, ele vai cair. Isso é certo. Eu vou te mostrar por quê. Então é isso aí, né? A situação do VP é uma situação que ficou insustentável por causa desse título. E como o Flamengo perdeu esse título carioca, né? Que o Flamengo foi amassado, sim, pelo Fluminense. Então, de acordo com o Vene Casagrande, que é um dos maiores apuradores de informações sobre o Flamengo, ele disse que o Vitor Pereira será demitido. Aí tá dizendo um trecho aí, né? A diretoria conversará com o treinador e também o seu representante para negociar a forma de um acordo, né? Para o pagamento da multa rescisória. Mas nesse momento o departamento de futebol do Flamengo já definiu. Não dá mais para o Vitor Pereira. Então é só questão de tempo para o Flamengo anunciar a demissão do Vitor Pereira. Óbvio que o Flamengo, como não é bobo que é nada, ele não vai demitir para depois procurar outro técnico. Já demitiu, praticamente, mas não oficial. Deve já estar mapeando outro técnico aí, né? Possivelmente, ou deve chegar agora, né? Não sei se eles vão focar no JJ, né? Que pode sair ou não também. Tem um São Paulo que está sendo cogitado e o Tite eu acho que eu descarto completamente. Então é aquilo. O Vitor Pereira, ele chegou num clube já, aquele aval do Corinthians aí por não ganhar clássico, sei lá o quê. Veio pra cá, deu o que deu, né? Falta de planejamento desde o ano passado, diretoria amadora. Poucas vezes eu concordo com o Breyle. Dessa vez, tudo que ele falou, eu disse. A culpa, óbvio, que não é 100% do técnico. Ele tem uma porcentagem grande nessa porcentagem de fracasso do Flamengo na temporada. Os jogadores também têm culpa. E é aquilo. Diretoria, principalmente, né? Trocar o Dorival naquela época pelo Vitor Pereira, óbvio, muita gente falava que estava no momento de trocar, né? Que o Dorival não conseguiria aguentar o rojão, né? Dessa temporada, e outras pessoas não concordavam e preferiam ficar com o Dorival, né? Hoje, atualmente, a gente vê que foi um erro muito grande trocar. Né? Eu preferi que o Dorival ficasse, mas aquilo já aconteceu e agora é o Flamengo desembolsar mais milhões de reais na faixa de para pagamento de multa rescisória, né, de técnico. Isso é a primeira vez. Acho que, se eu não me engano, foi o Breyle que falou. Se fosse um mundo corporativo, um mundo profissional, Marcos Braz já não era esse presidente do Flamengo aí há muito tempo, sinceramente. É aquilo. A diretoria do Flamengo está agindo como amadora. E que paga é time dentro de campo que não consegue desempenhar seu melhor papel. A gente sabe que tem uma capacidade de ganhar jogos, resolver jogos em questão de minutos aí, né, com esse elenco, mas não tá dando certo, os jogadores não estão correndo pro técnico. Óbvio, tem aquele discurso de Gabigol, da Recopa. A gente tá fechado com o técnico, tchau. Mas é aquilo, esquece, não tá fechado, os jogadores não estão correndo. Os jogadores não conseguem entender o que o Vitor Pereira consegue passar. Se o Vitor Pereira ficar até o final do ano, a gente tem risco de nem passar pela fase de grupo da Libertadores. Entendeu? Aquilo. Chega um momento que fica insustentável. Óbvio, eu tinha aquela possibilidade. Minha opinião, tinha aquela possibilidade de, mesmo o Vitor Pereira ganhando o Carioca, poderia ficar. Mas mesmo ele tivesse ganho o Carioca com esse futebol apresentado, eu acho que ele meteu o pé. Pelo futebol apresentado no primeiro... Eu nunca vi um jogo tão um clássico, principalmente aqui Carioca, tão desequilibrado nos últimos anos. E o Fluminense foi superior ao Flamengo, foi uma barbaridade. Barbaridade. Eu não vou botar no primeiro tempo um absurdo, né? No segundo tempo, só acabou acontecendo o que acabou acontecendo no primeiro tempo, né? Encadeou tudo, teve um pênalti lá. O Flamengo até melhorou no segundo tempo, mas depois teve o pênalti lá com o Cano que ele perdeu no rebote que ele fez. E depois do terceiro gol desandou tudo. Desandou tudo.
Mas é aquilo. Agora é juntar os cacos, procurar um novo técnico. Iniciar um novo trabalho, né? Porque todo ano é assim agora. Tá todo ano assim, né? Todo início de ano é um novo trabalho. E o trabalho nunca tem sequência. Se você tem um trabalho que nunca tem sequência, como que você quer evolução? Então é complicado. O trabalho só tem evolução quando você tem um trabalho a longo prazo. É aquilo. Eu concordo. Tipo, o Mauro César Pereira, ele concorda que tem que ter um trabalho a longo prazo. Sim, concordo. Mas a situação que o Flamengo se encontra, não tem como prestar um trabalho a longo prazo ao Vitor Pereira. Não tem como dar continuidade ao Vitor Pereira, porque não dá. O Abel Ferreira, ele tem um trabalho de mais ou menos 3 anos. Beleza, é um trabalho muito bom. Só que aquilo, ele continuou no Palmeiras porque vem constantemente ganhando títulos. Caso ele tivesse perdido a Libertadores nos primeiros anos, nos primeiros meses ali, ele seria muito pressionado, mas eu acho que ele continuaria. Se ele tivesse perdido aquela segunda Libertadores, acho que era difícil ele ter continuado, entendeu? Então é aquilo. É um trabalho a longo prazo que é aquilo. Hoje no futebol brasileiro é resultado. O resultado do Flamengo não veio e no futebol, né? Nada veio pro Flamengo, né? Então o Vitor Pereira ele veio pro Flamengo tentar implementar seu estilo de jogo. Acabou não acontecendo, 3 zagueiros. Foi uma das piores invenções que eles quis tentar. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Vitor Pereira desfazendo seus 3 zagueiros. Foi contra o Fluminense aqui agora, né? Joguei no segundo tempo, depois que a vaga já tinha ido pro brejo. Sinceramente. Já deu e aí sim. Tamo junto, é nóis.